No decorrer de discussões ocorridas antes do depoimento de Regina Célia Oliveira, fiscal do contrato para a compra da Covaxin, na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Duval foi impedido por Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, ao tentar exibir um vídeo que, consoante Marcos Duval, comprovaria o crime de falso testemunho por parte do deputado federal Luiz Miranda. Outros sim, os senadores Eduardo Girão, Marcos Duval e Fernando Bezerra contestaram ações de Renan Calheiros, relator da CPI, e da cúpula da comissão. Marcos Rogério retrucou declarações de Renan Calheiros. Quem o relator colocou como investigado não precisa recorrer ao STF para ter o direito ao silêncio. É uma garantia constitucional. Ao investigado, cabe o direito ao silêncio. Não é o meu desejo, quero que todos que venham aqui falem abertamente e apresentem a verdade. Renan Calheiros agiu de forma assodada. Não queremos blindagem a quem quer que seja, nem aos representantes do Consórcio Nordeste. Lá, sim, há acusados de corrupção com dinheiro desviado. Assista. Senador Marcos Duval. Presidente, eu queria pedir, se houver a possibilidade de eu estender um pouquinho mais o tempo, porque é um vídeo, e eu queria apresentar esse vídeo. É um vídeo que comprova aí o falso testemunho dos irmãos Miranda e passou por uma perícia e com os dados técnicos, com perícia. Esse vídeo é bem explicativo e eu queria mostrar para os meus pares, se o senhor permitir. Esse vídeo é do senhor Maximiliano. Ele teria a oportunidade, senador Marcos Duval, de vir aqui, mas ele foi para a justiça para não falar. E ele solta um vídeo. Esse vídeo que o senador Renan Calheiros quis colocar aqui da doutora Ludmila, eu não permiti e não farei a mesma coisa, você me desculpe, mas não tem absolutamente nada a ver. Quem tem que fazer a defesa do seu Maximiliano não é Vossa Excelência. Mas não seria defesa. Não é Vossa Excelência. Quem tem que fazer a defesa do seu Maximiliano é ele mesmo aqui, sentado à minha direita. Todos os vídeos que eu tento apresentar, eu não consigo apresentar. Não, Vossa Excelência tem, se for pertinente ao assunto, sem problema. Sim, Nós vamos tratar aqui hoje de ouvir uma servidora pública e não tem nada a ver. Tem a ver com o setor dela, exatamente com o voz, com o setor. O senador Marcos Duval, eu não permiti, a pedido dos senadores, Vossa Excelência, eu não sei presidente. Se Vossa Excelência estava presencial ou estava remotamente, mas vocês se recordam que aqui estava o senador Marco Rogério estava, o senador Eduardo Girão estava, o senador Luiz Carlos Reis estava o senador Fernando Bezerra, quando o senador relator tentou aqui colocar um vídeo da doutora Ludmila, e eu não permiti, entendendo que se a pessoa quiser falar, tem que vir aqui para se defender, e não outra pessoa mostrar o vídeo dele. Vem aqui, senta aqui, não vá para a justiça, senta aqui, Maximiliano. Senta aqui ao meu lado direito e ele pode explicar tudo isso que está no vídeo, porque o vídeo é dele, ele mandou para a CPI e eu não tomei conhecimento, porque isso aí não serve como prova e nem como defesa. Ele mandou os documentos, presidente. Pois é. E o vídeo é um explicativo. Para a CPI também. Senador Randolph. Na sequência do presidente. Senhor presidente, esta Comissão Parlamentar de Inquérito aprovou o requerimento de minha autoria, o requerimento número 749, solicitando da Agência Brasileira de Inteligência as informações sobre o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Para nossa surpresa, recebemos, senhor relator, um ofício do Gabinete de Segurança Institucional, entre outras coisas, dizendo: prevalece o entendimento de que existe um procedimento próprio para exibição de documentos de inteligência da lavra da ABIN ou de qualquer outro órgão do CISBIM, que deve ser observado, inclusive, por essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Com a devida venha, não está correta. Requisição de documentos aprovada em Comissão Parlamentar de Inquérito se equivale, por óbvio, à requisição de documentos por qualquer inquérito. Lembremos aos senhores, ao secretário, ao senhor Alexandre Ramagem e ao Gabinete de Segurança Institucional, o que diz a Constituição. Comissões parlamentares de inquérito com poderes próprios de autoridades judiciais e autoridades jurisdicionais. A ABIN não pode se negar a prestar informação a essa comissão. Então, portanto, senhor presidente, eu queria
eu rogo a Vossa Excelência que procure no decorrer do dia de hoje o contato com o GSI e com a ABIN para que os documentos compareçam a essa comissão. Sob pena de amanhã, e já anuncio aqui para os colegas, estaremos apresentando requerimento a esta comissão para que seja aprovado determinação judicial para exibição dos documentos. Se não for cumprida a devida determinação judicial, busque a apreensão com o afastamento do senhor Alexandre Ramagem. Então, para nós não termos que votar esse requerimento, de nova palavra, eu já antecipo que será protocolado amanhã, então eu rogo a Vossa Excelência que insista, que não assiste audiência nenhuma, efeito nenhum, essa informação do Gabinete de Segurança Institucional. Nos espanta saber agora e aumenta a nossa curiosidade para saber quais são as informações que a Agência Brasileira de Inteligência acompanhou no decorrer dessa CPI, acompanhou no decorrer dessa pandemia e não quer prestar a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. A mesa tomará as providências solicitadas pelo senador Randolfo. Senador Fernando Bezerra, depois senador Marco Rogério, senador Isalci, senador Contarato e senador Humberto Costa. Eu só quero avisar a Vossa Excelência que a nossa convidada, a pessoa que foi convocada, já está aqui desde 9 horas da manhã e é uma senhora que veio aqui para depor e eu espero a compreensão que a gente encerre essas questões de ordem para trazê-la imediatamente para cá. Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, eu vou apresentar um requerimento para reforçar a chamada de volta a essa comissão parlamentar de inquérito do senhor Ricardo Miranda, porque a CPI já recebeu documentos suficientes para atestar que ocorreu o falso testemunho do servidor Ricardo Miranda, porque ficou claro na documentação encaminhada a essa CPI de que não existia a tal da famosa invoice do dia 20. Inclusive eu pedi até ao senador Alessandro, pela competência dele, pela experiência dele nessa área de investigação, de segurança, que ele pudesse aprofundar a análise dos documentos que foram enviados para saber se nós estamos diante de uma caracterização do falso testemunho. E isso é muito importante, porque a narrativa de uma eventual prevaricação do presidente, que de logo refuto em função das providências que o presidente tomou, mas ela está baseada numa invoice que não existia quando da audiência no Palácio do Alvorada. Na realidade, nós precisamos rapidamente, eu acho que é dever dessa comissão parlamentar de inquérito, afastar essa informação que já está à disposição da comissão parlamentar de inquérito. Houve ou não houve falso testemunho? Portanto, eu vou entrar com requerimento para reforçar a convocação do servidor Ricardo Miranda, para que a gente possa esclarecer esse fato, que é muito importante em relação às narrativas que estão sendo veiculadas pela imprensa. Senador Fernando Bezerra, e assim, primeira invoice que chegou à mão dos senadores, então? Esse documento foi falsificado por quem? Não sei, isso que nós temos que esclarecer. Na realidade... Foi publicado na imprensa, está na minha mão, consta, inclusive, que o próprio governo disse que era verdadeiro, depois corrigiu dizendo que era verdadeiro. Não é isso que eu estou falando. Senadora Simone, senador Fernando, o fato não é se a invoice é verdadeira ou não. O fato é se o presidente recebeu o deputado Luiz Miranda na sua residência. Os irmãos Miranda. Né? Mesmo porque até hoje ele não se manifestou, não tomou providência. Presidente, desculpa, mas o testemunho do servidor Ricardo Miranda é em cima de um documento que não existia à época. O documento foi produzido. Isso precisa ser esclarecido, isso é sério, isso é grave. O que é sério é ele ter sido pressionado por 2 superiores, levado à presença do presidente, e o presidente até hoje não se manifestou. Isso sim que é sério. Nós vamos esclarecer isso. O seu senador Marco Rogério, por favor. Desculpa, o documento
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro, senhor presidente, é preciso ficar claro que o senhor Maximiliano não se negou a vir a esta CPI, pelo que eu saiba. Foi uma decisão da comissão diretiva da CPI que cancelou a convocação dele no âmbito dessa CPI. Tarde da noite, para antecipar a vinda aqui do policial que fazia a acusação em outra transação em relação à vacina. Então, primeiro é preciso deixar claro. Eu reitero aqui a necessidade de ouvir esse empresário e, se for necessário, a própria funcionária da empresa. Eu acho que o fato de um paciente recorrer ao Supremo e pedir uma decisão judicial não impede a CPI de manter a convocação e de ouvi-lo, a não ser que alguém tenha bola de cristal para adivinhar que ele vai se negar a falar ou não, mesmo porque ele tomou a liberdade, a iniciativa de gravar um vídeo para mandar a essa CPI. Se fez isso é porque gostaria de falar e quer falar, e tem que falar, porque tem muitas informações que precisam ser apuradas nessa transação toda. Então eu quero aqui reiterar a necessidade de se ouvir esse empresário, bem como outros. Não há por que se negar a ouvir. Agora, com relação à questão de depoentes chegar à CPI e falar ou exercer o direito constitucional de ficar em silêncio, isso não é uma garantia do Supremo Tribunal Federal. Isso, em razão do que fez o relator, nós já sabíamos que isso podia acontecer, porque de forma assodada fez uma lista de investigados e apresentou a CPI. Presidente, eu queria só dizer a Vossa... Não, Vossa Excelência vai ter o direito de falar. Vossa Excelência está narrando um fato incorreto. Não. Incorreto. Não é incorreto. Este cidadão referido por Vossa Excelência, ele não consta na lista de investigado. Não, só contando um fato para que Vossa Excelência não passe a opinião pública. Não, ele não é investigado. Mas outros são. Não é um dos 14 investigados. O habeas corpus que o Supremo deu foi em função da abertura de uma investigação pela Polícia Federal 2 dias antes. Todos 2 dias antes, que foram incluídos. E com base nessa investigação da polícia, ele pediu ao Supremo para calar diante da CPI. E o Supremo deu, porque há uma jurisprudência nesse sentido. Tem nada a ver com a comissão. Eu vou pedir que Vossa Excelência reitere meu tempo. Senhor presidente, todos aqueles... Deixa eu dizer em claro e bom tom. 15 segundos. Porque de repente o relator não entendeu ainda. Deixa eu dizer em claro e bom tom. Todos aqueles que o relator colocou como investigado, não precisa recorrer ao Supremo para vir aqui e permanecer em silêncio, porque essa é uma garantia constitucional. Ao investigado cabe o direito ao silêncio. Não é esse ou aquele, é todos. E se há contra ele investigação, ele tem essa garantia constitucional. Não é o que eu desejo. Eu quero que todos que venham aqui falem abertamente e apresente a verdade. Por isso eu quero reiterar ao presidente que refaça a convocação dele com data e hora marcada para que venha aqui. Agora, não se pode fazer aqui chegaram documentos. São documentos importantes, são documentos que precisam ser checados para que a verdade apareça. Nós não queremos blindagem a quem quer que seja, senhor presidente. Nem a esse, nem aos representantes do consórcio Nordeste, que lá sim é acusado de caso grave de corrupção com dinheiro desviado. Todos têm que comparecer aqui e prestar o seu depoimento. Okay. Senador Humberto Costa. Senador Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Desejando a todos os colegas uma semana de luz, de harmonia. Eu queria informar, senhor presidente, que nos documentos enviados para essa CPI, a Controladoria Geral da União enviou dados analíticos completos das 53 operações especiais integradas pela CGU, que envolvem recursos federais destinados à pandemia entre março de 2020 e abril de 2021. Foram investigados nas 53 operações um montante
de 1,6 bilhão de reais. O prejuízo efetivo apurado até agora atingiu quase 39,2 bilhões. 1,6 de bilhão não é o valor da Covaxin? E o prejuízo potencial é de 124 bilhão e 14. Eu peço, presidente, que o senhor reitere a palavra para eu concluir. A palavra está garantida pelo senador Eduardo Girão. Muito obrigado. O prejuízo efetivo apurado até agora atingiu quase 39,2 milhões. E o prejuízo potencial é de 124,8 milhões, que decorre dos desdobramentos que afetem outros contratos e o aprofundamento da investigação. Assim, o prejuízo total pode ultrapassar 164 milhões de reais, por meio de ações coordenadas em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público. Já foram expedidos, senadora Simone Tebet, 778 mandados de busca e apreensão e 67 mandados de prisão temporária, sendo que 472 pessoas físicas, sendo dessas 129, senador Marcos Rogério, agentes públicos e 291 jurídicos. Estão sob investigação, das quais 51 pessoas de natureza jurídica, 228 de empresas privadas e 12 entidades sem fins lucrativos. Ademais, a nota técnica número 9 da CGU Regional da Bahia, de 3 de junho de 2020, e que trata da compra dos 300 respiradores junto à empresa Hempcare, a Controladoria Geral da União, órgão de controle e fiscalização federal, aponta expressamente nas suas conclusões a utilização de verbas federais na citada negociação. O ministro Wagner Rosário, senador Alessandro Vieira, em entrevista à CNN no dia 30 de junho de 2021, semana passada, admitiu que está disposto sim a vir nessa CPI para depor. Disse ele, abre aspas, convocado eu tenho que ir, estarei lá para apresentar as explicações que forem necessárias. Então, senhor presidente, diante do exposto e da considerável quantidade de procedimentos de investigação que apontou vultuoso prejuízo para os cofres públicos, inclusive com o uso comprovado de verbas federais, é que quero recorrer à sua sensibilidade de Vossa Excelência e com apoio dos nobres pares para o imediato agendamento da vinda do ministro Wagner Rosário para essa comissão, ele que já foi aprovado aqui por todos nós a convocação dele. Então esse é o pedido, que o senhor possa marcar, se possível, sexta-feira, já que eu soube pela imprensa que não vai haver a diligência essa semana do ex-governador, Wilson Witzel, e que a gente possa ouvir o ministro Wagner Rosário, que já faz 3 semanas que a gente aprovou. Eu soube também que foi adiado o requerimento para amanhã, os requerimentos, as votações, né? E eu faço aqui um apelo para que o senhor mantenha na pauta a questão tanto do Bruno Dauster, ex-chefe da Casa Civil da Bahia, exonerado pelo escândalo do Consórcio Nordeste, assim como também da Cristiana Prestes, que é a dona da empresa que comercializa produtos à base da maconha e que recebeu antecipado aí 48,7 milhões de reais e nunca entregou até hoje os respiradores. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Sim, primeiro o senador Otto, depois o senador Marcos Duval, depois o senador Randolfo. Eu só vou pedir, por favor, eu queria que contabilizasse o tempo de 3 minutos para a questão de ordem. Claro. Vamos fazer isso, porque senão há uma leitura e a gente perde muito tempo. Então, a questão de ordem, eu vou estipular 3 minutos para a questão de ordem, e aí eu vou encerrar a questão de ordem. Eu peço para as pessoas ser bastante sucinto, porque a questão de ordem é baseada no artigo tal, em cima disso. Uma exposição de mais de 10 minutos para uma questão de ordem é muito tempo. Eu peço essa compreensão dos colegas senadores. Senador Otto, pela ordem. Pode ficar tranquilo, presidente, que será uma questão de ordem, não será um cantochão nem uma ladainha. É o seguinte, senhor presidente, diante da decisão da ministra Rosa Weber,
e ela está obedecendo à lei, não permitindo que o senhor Maximiano possa vir aqui explicar os fatos nebulosos acontecidos no Ministério da Saúde, na compra e negociação da Covaxin, proporia a Vossa Excelência que pudesse marcar a oitiva da diretora executiva da empresa Precisa, a senhora Emanuela Medrades, que já tem, inclusive, requerimento aprovado para a sua convocação. Seria importante a vinda do Maximiano aqui à Comissão Parlamentar de Inquérito, até porque, nas informações que nós temos, ele não era uma empresa ou duas, não era só a Precisa e a Global. Ele, na verdade, em Brasília, é um shopping de empresas. Tem mais de 30 empresas para todo tipo de compra que você desejar. Portanto, é um atrabiliário mesmo. Diretamente, só para ajudar, são 14 empresas ligadas à Precisa e à Global que se relacionam com mais de 50 empresas. E uma delas, a 6M, me parece, tem relação com o Carlos Lisa, que passou por aqui. Então, fizeram uma armação muito grande dentro da estrutura do senhor Maximiano, que é um shopping de empresas, para ter aquele tráfico de influência dentro do Ministério da Saúde e negociar a Covaxin. Portanto, a proposta que eu faço é que, ao contrário de chamar o senhor Maximiano, chame-se a sua diretora executiva, que negociou com o Ministério da Saúde, que teve relação com o ministro, com o secretário executivo, com os diretores todos, a senhora Emanuela Medrades, que, como testemunha, não ficará calada aqui na nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. É a famosa empresa que vende de parafuso a foguete para órgãos públicos.